teu filho à disposição, que tu, Senhor, use com graça, com poder, com autoridade, para falar ao nosso coração, para ministrar ao nosso coração, é o que nós te pedimos, Pai. Te pedimos, usa o teu filho, Pai, em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos. Como o pastor falou, nosso segundo encontro, semana passada a gente teve o start no módulo de liderança, a gente falou um pouquinho ali sobre todos eles têm algum tipo de liderança, exercem essa liderança dentro de casa, no seu serviço, num círculo de amizade, e a gente falou um pouquinho sobre essa responsabilidade, sobre assumir esse posicionamento de acordo com o propósito de Deus. Daí agora as mensagens elas têm um início, meio e fim, mas como a gente está no módulo de liderança, a ideia é que seja construtiva. Então essa mensagem vai ter muito como base nosso encontro anterior. Daí nesse encontro eu queria falar um pouquinho sobre essa liderança, agora que a gente entendeu que Deus ele tem um propósito, que Deus ele nos chama, que Ele tem apontado para nós um lugar de posicionamento, de ser modelo, de ser exemplo. Eu queria falar um pouquinho sobre uma liderança agora servidora. Agora que a gente entendeu que a gente tem que se posicionar e assumir uma responsabilidade, a gente começa a fazer mais coisas. E dentro disso, agora, essa liderança que vai ser servidora, ela é um desafio, porque no encontro anterior eu falei um pouquinho como a gente de forma natural, a gente começa a associar liderança ao cargo ou à função e a gente transfere. A pergunta inicial foi quem era líder, e daí a maioria associou ser líder a alguma função aqui da igreja. Então, para mim é natural no nosso coração associar a cargo, a função, e agora a gente tendo esse olhar sobre fazer, também a gente tem uma inclinação natural no nosso coração, que é distorcer esse fazer. A gente começa agora a nos posicionar, começamos a fazer muitas coisas, e esse fazer agora começa a ter um lugar diferente no nosso coração. E daí, de forma muito sutil, a gente começa agora a ter esse realizar como um fundamento da nossa fé. Aquilo que eu faço agora começa a me definir. Eu sou aquilo que eu faço. E isso não é muito distante, tá? É só a gente pensar quando a gente vai responder quem eu sou, normalmente já vem aquilo que eu faço junto. Coloca ali junto da nossa resposta, a nossa profissão. Então a gente vai indo e de forma sutil vai tomando esse lugar. Então, para a destruição tudo que era bom, mas tudo que era desprezível, inútil, separaram para a destruição. E agora dá só um pulo, vai lá para o 13, verso 13 ao 15. O profeta tem ali com Deus, tem um direcionamento, vai lá agora questionar o rei sobre a ordem que ele tinha recebido. E daí no verso 13 vai estar assim, ó, quando Samuel, profeta, encontrou Saul, disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço?
com os meus próprios ouvidos. Que mugido de bois é esse que escuto? Saul respondeu: os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o teu Deus. Mas separaram para a destruição o restante. Verso 20. Para mim está o resumo do que eu queria trazer na história de Saul. Saul disse: eu, porém, obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas separei os amalequitas para a destruição. Tem duas, quando eu estava escrevendo, tem duas frases que acho que a gente conhece. Missão dada, missão. Aí, ó, a primeira vocês estão junto comigo. A ordem dos fatores não altera o resultado. Eu acho que essas duas frases ficam ecoando não só na nossa mente, mas no nosso coração também. Que é o retrato do que Saul fez. Era conquistar, era destruir aquele povo e no final ele fez. Não fez 100%, que era destruir tudo. Ele poupou o melhor, achou ali que era bom sacrificar o Senhor. Poupou o rei, então, só que no final foi uma missão dada, uma missão parcialmente cumprida. E algumas vezes a gente pode ter muito isso no nosso coração. É a produtividade. O foco no resultado final. E aí a gente vai indo e a gente acaba esquecendo um detalhe. Talvez por querer fazer muito de forma meio apressada, a gente vai pulando um processo que era importante no meio. A gente vai deixando uma parte que é muito importante. A quem nós servimos. Porque daí a quem nós servimos, daí tem um negócio. O nosso serviço, e agora que era sobre uma liderança servidora, vai apontar para o nosso Senhor. No encontro anterior nós falamos sobre ser exemplo e ser modelo, o quanto isso ia refletir, ia marcar pessoas com Cristo. Agora a forma que a gente vai servir também vai marcar e também vai apontar para Cristo. Só que agora a gente está muito focado em realizar algo que ele pode deixar de lado aquilo que é o Senhor. E aí ele pode começar agora a querer fazer muitas coisas, não mais para Cristo. No final ainda fizeram um culto, sacrificaram a desobediência ao Senhor. Estava tudo certo. O resultado muito bom, popularidade, foi tá tudo bem. E a gente pode caminhar dessa forma com Cristo. A gente ir fazendo algumas
obstáculos, ele começa a subir. E pelo meu resultado e meu desempenho, eu começo agora a almejar coisas maiores. Só que no final, o que eu não tenho é esse processo de ser. Lembrando, se é uma liderança que ela é servidora, a gente vai olhar muito só para o servir. Mas algo que a gente está deixando de lado é que o servo ele tem isso daí, talvez as nossas frases ali ecoando que uma missão dada é uma missão cumprida e a ordem dos fatores não altera o resultado, o reino talvez seja diferente. Como servos de Deus, talvez se a gente mudar a ordem dos fatores, o resultado vai mudar. Porque daí vai caber muito mais como servo eu apontar no meu serviço para o meu Senhor. E acho que um texto que eu vou conseguir expressar melhor é Mateus 7. Mateus 7, 21. Mateus 7, 21 vai falar assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Verso 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu quis marcar aqui no verso 21, aquele que faz a vontade do meu Pai. E por vezes a gente está servindo, fazendo algumas coisas, e no final não é a vontade do Pai. Que é apenas significar que é preencher um vazio nosso com aquilo que fazemos. Nós precisamos realizar, precisamos conquistar algo para falar melhor do que nós somos. Esse texto de Mateus 7 vai dar aqui, tem um retrato muito bom. As pessoas precisam fazer coisas que temos que olhar, que são muito espirituais. Estão expulsando demônios, estão realizando milagres, estão falando de Senhor, Senhor. Só que no verso 23, a resposta do Senhor deve chamar nossa atenção. Ele vai falar: isso era para ser um alerta na nossa caminhada, que pode estar fazendo muitas coisas e acabar nesse quadro. Cuidado, Senhor. E aí fica que talvez a gente não esteja fazendo a vontade, que é a vontade do Pai. Sai fazendo a nossa própria vontade. E aí a gente acaba fazendo muitas coisas sem esse olhar de um servo de Deus. E ali no verso 23, esse conhecido em grego é epinos. E aí é um verbo que significa conhecer, perceber, compreender. Ele vai um pouquinho além de uma forma, um saber intelectual. Ele é um pouquinho mais profundo, envolve um relacionamento, envolve uma experiência, vai muito mais do que só conhecer ou saber. E eu gosto desse texto com essa proposta. Muito mais do que a gente fazer de forma automática, ou meio um comportamento nosso. Então, quando a gente vem para a igreja, agora a gente vira crente, já tem o rótulo do culto, já tem a forma de que a gente tem que fazer agora, servir em algum ministério, obra social, louvor, conhecimento, adoração, alguns falam glória a Deus, outros falam aleluia, pontos fora durante a pregação, tu traz a Bíblia, tu marca, aí já tem já uma coisa organizada.
aí no meio nacional tem uma expressão meritocracia. Isso vai ter que ser promovido. Primeiro negócio que os caras vão olhar tudo que eu vou fazer e realizar é consequência de quem eu sou em Cristo. Eu faço agora não por mérito. Eu faço porque eu fui alcançado por uma graça e uma misericórdia. Eu faço agora não que isso vai significar e definir quem eu sou. Eu faço porque eu entendi quem eu sou em Cristo. Eu não procuro agora ser mais alguma coisa na minha função. Eu já sou alcançado e amado do Pai. E como eu disse, para mim tem um mistério nessa dinâmica de fazer, de servir, de ser essa liderança servidora, que é a pedagogia de Deus. A gente exclui ela disso. Entender que tem um Deus Pai. Na turma anterior eu fui falar sobre isso e eu acabei me dando mal, que eu usei um exemplo. Eu fui falar dos meus filhos e o quanto que a gente lavava, como que era lavar o carro no domingo de manhã. Que eu ia lavar o carro e daí eles queriam me ajudar. Hoje eu nem trouxe eles já. Que eu ia lavar o carro e eles querem ajudar. Daí tem um negócio, eles querem ajudar, mas o desempenho deles limpando o carro não é tão bom assim. Daí eles limpavam o carro e depois que eles limpavam o carro, eu tinha que ir ali limpar o carro também. E eu fui dar esse exemplo, eu cheguei em casa bem tranquilo, aí ninguém falou nada. No outro final de semana, vamos limpar o carro. Não. Tu falou que a gente não limpa direito. Deixei eles em casa agora. Gente, é a mesma coisa Deus conosco. Ele não precisava de nós. Ele não precisava de mim aqui pregando. Não precisava de ninguém tocando, ele não precisava de ninguém fazendo nada. Ele iria fazer muito melhor. Poderia mandar os seus anjos, Deus, o seu poder, poderia num estralo realizar todas as coisas. Mas Deus, como Pai, Ele nos inclui nessa atividade e daí a gente precisa ter esse olhar pedagógico. Deus, Ele está nos ensinando, não a realizar melhor. Deus está nos ensinando a fazer de uma forma melhor. Eu vou ir fazendo de qualquer jeito, e com o tempo eu vou ir aprendendo a fazer melhor e ter um resultado melhor. Não é sobre isso. Eu vou ir servindo e nesse serviço e nesse fazer, eu não estou aprendendo a ter um resultado melhor. Eu estou vendo agora como meu Pai é e nessa relação a natureza está sendo formada em mim. Eu estou sendo formado, lapidado, conforme esse modelo que é Cristo. Então agora o meu servir aponta para Cristo. Agora o meu servir vai revelar quem é o meu Senhor.
E se eu entendi que eu sou filho, agora o meu servir vai revelar quem é o meu pai. E daí, lógico, eu vou ir melhorando, mas não em resultado, em natureza. Agora eu vou ir servindo cada vez melhor, não no sentido de eu alcançar mais, mas eu vou ir servindo melhor, que eu estou entendendo e conhecendo mais quem é o Deus Pai. Daí eu quero ler com vocês aqui mais um texto, gente. Estou quase no final. É Lucas 9:46. Lucas 9:46 vai falar assim: ó, começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. E eu fico pensando, era os discípulos, sabe? Eles estavam com Cristo. Eu queria ler esse texto só para reforçar um pouco aqui na nossa caminhada. A gente consegue entender isso essa manhã e daqui um mês ou dois, de forma muito sutil, nosso olhar, nosso pensamento sai desse lugar. E aqui eu fico vendo discutindo qual deles era o maior. Eu não sei se vocês conseguem ter assim, uma santa imaginação. Eu fico de fato imaginando como que era essa mesa, a discussão deles. Eles reunidos ali, discutindo quem era o maior. E daí eu fico muito longe na minha imaginação que eles estavam, eu sou o maior, eu fui para ele, eu fui com ele, eu atravessei o Jordão, eu estava com ele quando ele multiplicou, eu curei, eu fiz, sabe, para mim era uma discussão muito crente. E a gente consegue ler Lucas 9:46 e tornar muito distante de nós. Mas não é. Na verdade, é muito próximo da nossa realidade. E seria um desafio muito grande, mas muito válido, se enxergar em Lucas 9. Talvez a gente não está tendo hoje de manhã Cristo na mesa, ele deixa agora um grande desafio para nós. João 13, do verso 1 até o 5, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estava no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas, filho de Simão, a trair Jesus. Verso 3, Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder,
que viera de Deus e voltara para Deus, verso 5, depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava na cintura. É uma cena linda e desafiadora. A gente conseguir compreender. Brian estava cantando sobre Apocalipse, aquele único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Aquele que, nesse ambiente de meritocracia, era o único que exigia alguma coisa. Ele pega, ele está à mesa, ele se levanta, pega uma bacia, uma toalha, um banho de água, e agora ele começa a lavar os pés dos discípulos. E eu fico com esse olhar melhor vamos servir os nossos irmãos. Só que eu ainda fico que nós queremos ter essa postura de Pedro, não olhar para esse modelo. Cristo, ele subiu a régua agora aqui em João 13. Ele lavando os pés, ele deixou agora um exemplo e um modelo. Como vamos servir?
não tendo mais o cargo como uma exigência, não tendo a posição de exigir ser servido e ser honrado, mas agora entendendo quem ele é, ele assumiu agora a responsabilidade, se posicionou e agora é ele que serviu e honrou. Com isso ele fez o que a gente estava falando, revelou o Pai, a vontade de Deus. E vai ser isso que nós vamos ter no nosso exercício, servindo agora uns aos outros, entendendo quem somos, vamos conseguir revelar o nosso Pai. Só que a gente tem um grande desafio, porque vai ter duas coisas que vão nos limitar a ter essa postura. Esse lava-pés é desafiador. Ele é desafiador porque vai exigir de nós humildade e submissão. E eu já estou aqui na parte final, eu só queria ler com vocês Filipenses 2. Filipenses 2, 5. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, tendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. O nosso desafio é conseguir ter esse esvaziar de si mesmo. É conseguir se colocar nessa posição de servo. É conseguir ser submisso a uma vontade de um Deus Pai. E eu fui procurar em português mesmo, submissão. Significa colocar-se debaixo, ordenar sobre uma missão ou propósito, escolher voluntariamente servir, respeitar e cooperar. Esse é o nosso desafio com o Senhor, submisso à sua vontade, submisso ao seu querer, ao seu realizar. E com esse olhar vai ter que ter essa humildade a ponto de se esvaziar de si mesmo. O Brian, consegue subir, só fazer aqui. Se tiver o violãozinho no final, eu entendo que eu estou terminando. Eu queria contar só uma historinha que eu contei no módulo passado, e eu achei tão boa que vou repetir. E o pastor Alberto daí está, acho que de novo, no mesmo encontro que eu conto a historinha do monge e do escorpião. Eu pesquisando sobre, quando eu fiquei de trazer esse assunto, eu encontrei na internet essa historinha. O monge e o escorpião. Tem dois monges caminhando e tem um riacho. Nesse riacho eles estão vendo que tem um escorpião. E ele não consegue vencer e sair da água. O que o monge, ele pega e olhando aquela situação, ele faz? Ele vai, se abaixa, pega o escorpião na mão e ajuda ele a sair daquela circunstância. Alguém aqui já pegou um escorpião na mão? Não? Também não, gente. Ele pegou, ele ajuda, então enquanto ele está ajudando a tirar o escorpião dali, o escorpião faz uma coisa. Pensem comigo, o que o escorpião fez? Picou. E daí o outro monge faz uma pergunta só para ele. Por que tu fez isso? Era certo que o escorpião ia fazer isso. Resumo da historinha. O monge, ele pega e tem uma resposta muito boa. Ele fez aquilo que era da natureza dele. Eu fiz o que era da minha natureza. Tem algo no lava-pés que é mais desafiador. Cristo, ele sabia que havia um traidor à mesa. Cristo, ele sabia todas as coisas. Nós lemos ali que ele sabia que todo o poder estava debaixo dos seus pés. Mesmo assim,
Cristo vai e lava os pés de Judas. E daí eu fico pensando nessa historinha do monge. O lava-pés fala muito mais de quem está lavando a natureza do que quem está tendo seus pés limpos. Eu não vou falar nós, mas se eu sei que tem um traidor, já fico pensando muito se eu vou lavar os pés dele. E se eu for lavar, eu vou querer fazer uma coisa, que no mínimo seja com água gelada. No mínimo vai ser com uma água gelada. Mas tem algo, vai revelando o nosso coração. Ele pode ser o escorpião da história, mas eu vou revelar a minha natureza. Porque esse fazer e o realizar agora não vai ressignificar a minha identidade. Ele é o resultado, ele é a resposta da minha relação com o Pai. Agora que eu estava com o Pai, eu entendi que nesse lava-pés, a mesma graça que me alcançou, que eu não merecia, eu tenho a oferecer. E eu consigo agora servir meus irmãos. E parece tão distante, agora é o último texto já para encerrar, é 2 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 4. O seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. No verso 3 vai estar no seu divino poder. Pode dizer mais uma vez, Alfa. Necessitamos para a vida e para a piedade. No verso 4, agora nos tornamos participantes dessa natureza. É que se a gente for pensar que nós não temos como oferecer isso, estamos subtraindo o oferecer dessa relação. É para te lembrar que agora o fazer é pedagógico. Eu não Alfa e Ômega! essa natureza, esse querer, essa vontade dele, e simplesmente corresponder a esse lugar de intimidade. Queria já ficar de pé, Pastor Alberto. O grande em que tu